Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Senhor Secretário das Finanças Regionais, Senhores Deputados, no início de dezembro foi anunciado pelo Secretário das Finanças que este orçamento de 2014, que hoje discutimos nesta Assembleia, era um orçamento da consolidação orçamental que iniciaria um novo ciclo financeiro com uma nova estratégia sólida preconizada pelo Governo Regional no âmbito do cumprimento das medidas exigidas pelo PAF, que teria, neste documento, um maior peso no lado da despesa, com um conjunto de medidas de consolidação da despesa, mas também de aumento das receitas fiscais, tendo como principal objetivo a redução do déficit orçamental, minimizando o impacto na economia e criando as condições de sustentabilidade futura das finanças públicas regionais, que permitam a criação de emprego e a melhoria das atuais condições sociais de milhares de famílias que se encontram em condições deploráveis. Aquilo que acabo de ler eram os objetivos deste orçamento avaliado pelo próprio Secretário das Finanças, com o aval do Presidente do Governo Regional, passando para a opinião pública a ideia de um orçamento credível, consolidado, sustentável em termos financeiros, o que, na realidade, é falso, Sr. Secretário, fica muito aquém do anunciado e do pretendido, depois de analisado no entender do CDS. Se não vejamos, quando esperávamos que este orçamento apresentasse saldos primários globais positivos, fomos surpreendidos com valores negativos na ordem dos 280 milhões, como o Sr. Secretário não gosta de ouvir, na ótica da contabilidade pública nacional em termos de consolidação, coisa que o Sr. Secretário não gosta de falar na ótica da contabilidade nacional, mas que representa um déficit global de 5,4% do nosso PIB regional, com déficit primário na ordem dos 145 milhões na ótica da administração pública regional. Deduzido, claro, de 145 milhões de juros encargos com o serviço da dívida, quando no ano transato o valor do saldo primário era positivo em cerca de 9.000 euros. O Sr. Secretário Regional anunciou publicamente que este orçamento seria o início de uma consolidação orçamental com valores que acabei de anunciar. Desculpe, Sr. Secretário, seria justo e aceitável que transmitisse à opinião pública a realidade e toda a verdade dos números, sem distorcer a difícil e cruel realidade da nossa situação financeira da região, com uma dívida acumulada superior a 6,7 mil milhões de euros. O orçamento a ser executado conforme os valores anunciados será um orçamento que aumentará a dívida pública na ordem dos 230 milhões de euros, ultrapassando assim uma dívida final em 2014, direta e indireta, superior a 7 milhões de euros. O anunciado, que foi este orçamento, que era um orçamento de consolidação, não passará de um mito, de uma meta que dificilmente será alcançada. No nosso entender, este orçamento de 2014 será um duro golpe para as empresas e para as famílias. É um orçamento, senhores deputados, que prevê um aumento da receita fiscal na ordem dos 114 milhões de euros, dos quais 45 é por via de acertos de impostos do Governo da República, diz o Sr. Secretário Regional, que é o início da tal consolidação orçamental. Assim, prevê-se um aumento no IRS de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros que serão tirados ao bolso daqueles que trabalham e daqueles que produzem. Terá um aumento da receita fiscal na ordem dos 16 milhões, dos 29 milhões, aliás, dos 29 milhões de euros em termos de IRC. Será mais uma vez as empresas a pagar o desvaneio deste Governo. Terá um aumento de 16 milhões de euros em termos de IVA. E eu aqui fico inteiramente preocupado como é que uma economia que se encontra em recessão, as famílias que se encontram com falta de poder de compra, e o Sr. Secretário acha que, para além dos 40 milhões que está previsto neste orçamento, retirando a parte dos acertos da União da República,
será um aumento ainda, prevê um aumento ainda de 16 milhões de euros, quando todos nós sabemos que a nossa economia está em recessão e quando o poder de compra é muito aquém daquele que é desejado. Prevendo um aumento real na ordem dos 46 milhões de euros, quando todos nós sabemos que este aumento representa, Sr. Secretário-Geral, em termos de cada madeirense que trabalha, será retirado em cada ordenado, em cada orçamento familiar, cerca de 417 euros anual, é aquilo que se pede neste orçamento em termos de aumento da carga fiscal. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhores Deputados, este orçamento é suportado apenas por 54% nas receitas fiscais, pouco mais de 885 milhões, dependendo ainda e tão só de 46% das receitas exteriores e do aumento do endividamento, o que demonstra que somos grandemente dependentes, sendo que as mesmas receitas fiscais apenas suportam a saúde e a educação e que representam neste orçamento pouco mais de 685 milhões de euros, sendo que 77% das nossas receitas fiscais, restando apenas e tão só cerca de 200 milhões para pagamento do nosso serviço, da nossa dívida, com juros que estão previstos nesse orçamento, em cerca de 45 milhões são em juros de serviço da dívida. Neste orçamento a ser executado, necessitaremos de 230 milhões de euros de endividamento externo, para além dos 279 milhões que vêm em termos da Lei das Finanças Regionais e da União Europeia. A União Europeia que, neste orçamento, tem um peso de 106 milhões de euros, 173 da Lei das Finanças Regionais. Somando aos 230 milhões de euros que serão necessários para cobrir este orçamento, acrescido do déficit na ótica do orçamento nacional, acresce 280 milhões, como disse, que representa 5,4% do nosso PIB regional. Em resumo, será um orçamento que não cumpre com as regras de equilíbrio orçamental, começando por não ser capaz de ter um saldo positivo entre as receitas correntes e a despesa da mesma natureza, apresentando logo aqui um déficit de 56 milhões de euros, acabando num saldo primário negativo de 134 milhões de euros. Quero relembrar, Sr. Secretário Regional, num mapa que tem anexo ao seu orçamento, o serviço da dívida para este ano corresponde a 200 milhões de euros, acrescidos dos 140 milhões de euros em termos de PPPs. Este orçamento tem uma obrigação fixa em termos globais de 340 milhões de euros, que corresponde a 6,7% do nosso PIB regional. Queria lembrar que a partir de 2016, aliás, será pedido a este orçamento mais 150 milhões de euros em termos de pagamento do PAEF. Quer isto dizer que a partir de 2016 temos um compromisso financeiro na ordem dos 490 milhões de euros, Sr. Secretário. 490 milhões de euros. Será que nós temos capacidade para continuarmos com o endividamento e com os compromissos financeiros que a partir de 2006, que é imposto por este Governo Regional? Este documento apresenta não o início de uma consolidação orçamental anunciada, mas sim de um buraco financeiro na ordem dos 512 milhões de euros, que será o somatório global dos 280 milhões em termos de déficit, assumando o endividamento que está previsto neste orçamento superior a 230 milhões de euros. Em suma, as medidas aplicadas, como a redução drástica do investimento público, as reduções das despesas das áreas sociais. Quero aqui relembrar que as áreas sociais previstas neste orçamento são menos 36 milhões em relação ao ano transado. Na saúde, menos 13 milhões. Na educação, menos 28 milhões. O brutal aumento de todos os impostos, a criação de novas taxas e a atualização de outras, a eliminação ou redução de subsídios de insularidade conduzirão a uma maior recessão económica sem precedentes e a uma crise social gravíssima,
com repercussões junto das empresas e das famílias. Tenho dito.